Ele não apenas matava. Primeiro, ele olhava nos olhos e sorria. Oficialmente, um humilde servo do povo. Realmente, uma sentença de morte proferida em uma única palavra. Amin se voltava para o oficial ao lado e sussurrava em dialeto núbio. Colasse. Significa morte. No instante em que o som deixava seus lábios, a vida do prisioneiro acabava. Como um monstro consegue se esconder à vista de todos? 25 de janeiro de 1971. O presidente Milton Obote embarca para Singapura. Enquanto o avião cruza o espaço aéreo, tropas de infantaria cercam o parlamento em Kampala. O rádio estatal chia. Uma voz distorcida e metálica ecoa pelas ruas vazias da capital. A transmissão anuncia o novo governo. Na manhã seguinte, Idi Amin aparece na televisão. A câmera foca no peito coberto de medalhas. Ele ajeita os papéis com mãos calmas. Olha para a lente e abre um sorriso largo, paternal. Promete eleições livres. Promete o retorno da democracia. A multidão inunda as avenidas para celebrar a queda de Obote. Eles não sabiam que aplaudiam a própria execução. A máscara caiu rápido. 10.000 corpos foram recolhidos nos primeiros 12 meses. Uma média de 27 assassinatos por dia. O saldo do primeiro ano foi de 10.000 mortos. As 10.000 mortes anteriores foram estatística. Na Torre do Relógio, elas viraram teatro. 9 de setembro de 1977. 12 homens foram arrastados para a luz do sol em Kampala. Capuzes pretos cobriam seus rostos contra o céu azul. Foram amarrados a árvores na rotatória da Torre do Relógio. Entre eles estava Abdallah Aniuru, ex-presidente da Comissão de Serviço Público, um burocrata aposentado. O pelotão de fuzilamento mirou no peito. O estrondo dos fuzis ecoou pela avenida. Mas a verdadeira tortura havia acontecido dias antes, numa cela escura. Foi uma encenação milimetricamente ensaiada. Idi Amin entrou no cárcere. Viu Aniuru coberto de sangue, espancado quase até a morte. O ditador parou, inclinou a cabeça, fez uma expressão de choque teatral. Virou-se para o comandante Faruk Minawa, com a voz trêmula de preocupação. Quem bateu assim no comissário? Minawa fingiu ignorância. Amin voltou-se para o homem que ele mesmo mandou prender. Segurou seu ombro. Eu gosto muito de você, meu amigo. O tom era suave, quase carinhoso. Vou trabalhar pela sua libertação imediata. Ele se virou para sair. A máscara de bondade desapareceu em um segundo. Olhou para Minawa e deu a ordem real. Leve-os para o Colasse. Não houve libertação, houve balas. Os corpos foram enfiados em sacos de aninhagem e descartados como lixo industrial. A execução pública foi transmitida ao vivo. As rádios narravam os tiros com a mesma euforia de uma partida de futebol. Naquela noite, a voz de Amin voltou ao ar para celebrar o massacre. Se na Torre do Relógio o alvo eram burocratas, em fevereiro de 1977, a mira virou para Deus. Quem ousaria dizer não a um homem com uma pistola? O arcebispo Janani Luvum era a autoridade máxima da igreja anglicana. Ele fez o impensável. Entregou pessoalmente um protesto formal nas mãos do ditador. No papel, a lista dos desaparecidos. O sangue nos quartéis. A rotina do terror. A resposta veio rápido. 3 dias depois, a prisão. Em 16 de fevereiro, a versão oficial alegou um acidente de trânsito. O carro teria saído da pista. Mentira. Não houve pneu cantando no asfalto. Houve apenas o som seco de um corpo caindo após o disparo. Os peritos encontraram a marca da execução, uma bala no crânio. O gatilho, muito provavelmente, foi puxado pelo próprio presidente. O mundo reagiu com boicotes e notas de repúdio. Mas o ditador não recuou. Amin ocupou as ondas do Rádio Nacional para festejar a morte do arcebispo. Enquanto o rádio celebrava a morte do arcebispo, o turno da noite começava na colina Nakasero. Fachada rosa, 3 andares. Dentro, uma máquina de fazer gente desaparecer. O prédio parecia uma repartição pública comum. O letreiro dizia apenas State Research Bureau. Mas os 300 funcionários que cruzavam a porta não processavam papéis. Eles processavam listas de execução.
O escritório da morte operava a poucos quarteirões das embaixadas estrangeiras. Diplomatas jantavam com suas famílias, enquanto a polícia secreta de Amin organizava o próximo massacre na rua ao lado. O terror vestia terno e cumpria horário comercial. A logística era precisa e burocrática. Land Rovers sem placas deixavam o pátio. Os agentes não usavam fardas. Não apresentavam mandados. O horário de coleta era rígido, entre 20 horas e 30 minutos e 22 horas. Se o seu nome estava na lista, a porta abria. A família assistia em choque. O motor ligava. O destino final raramente era uma cela. Testemunhas nos arredores de Massaca viam os comboios entrarem na mata fechada. Primeiro, o som dos motores parava. Depois, gritos. Por fim, tiros, ou o cheiro de carne queimada com gasolina. Restavam apenas ossos espalhados sob o sol. Mas, para alguns, a morte rápida na floresta era um privilégio negado. O verdadeiro inferno aguardava sob a arquitetura colonial do Palácio Mengo. A venda nos olhos marcava o início do protocolo. O motor do Land Rover rugia por 3 ou 4 horas. Círculos intermináveis dentro do próprio pátio do palácio. O prisioneiro, desorientado, calculava centenas de quilômetros de viagem. Acreditava estar isolado no interior profundo. A realidade era matemática e cruel. Ele nunca saiu do centro de Kampala. O que acontece quando a luz se apaga? No subsolo, a resposta era o pânico absoluto. Engenheiros israelenses projetaram aqueles túneis para armazenar explosivos. Eram paióis herméticos, secos e seguros. Idi Amin inverteu a função. Onde deveriam estar caixas de munição, o regime empilhou 500 homens por sala. O ar tornava-se tóxico. O nível de oxigênio caía a cada respiração. O cheiro era de água estagnada e dejetos humanos em um espaço confinado. Um fosso de água cercava as plataformas de concreto. O líquido estava eletrificado. A única entrada era por barco. Tocar na água significava execução instantânea. Para muitos, no entanto, o choque elétrico era uma saída. Prisioneiros saltavam no fosso apenas para encerrar a asfixia lenta. As paredes de concreto absorveram o terror. Hoje, a superfície fria ainda exibe marcas de fios e unhas. Em um canto, uma frase arranhada com pedaços de carvão sobreviveu ao tempo. Você me matou, mas o que será dos meus filhos? Ninguém jamais respondeu a essa pergunta. A resposta para aquela pergunta existia nos quartéis de Makindye. Quando as portas foram abertas em abril de 1979, o cheiro atingiu os soldados antes da visão. O inventário encontrado era técnico: serras, maçaricos a gás, alicates industriais, pesos de chumbo. Não era um arsenal de combate, mas uma oficina mecânica aplicada à biologia humana. O único som no subsolo era o tinir metálico das ferramentas jogadas sobre o piso de concreto frio. O comandante Musa Alba não delegava a execução. Ele entrava na cela com 30 prisioneiros, sozinho. Disparava até o último homem cair. A eficiência foi recompensada com promoção, não com punição. A eliminação virou logística. 100 soldados mortos a cada noite, 700 por semana. A escala industrial exigia fluxo constante. Os caminhões de carga recolhiam os corpos e saíam do complexo antes do nascer do sol. Para onde desaparecem 300 mil corpos? A terra exige tempo para ser cavada. Quando a capacidade de queima e enterro em Makindye atingiu o limite, Amin buscou uma solução geográfica. Ele não precisava de mais soldados, precisava de um dreno. O rio Nilo assumiu essa função. A correnteza transformou-se em uma esteira industrial de descarte. A fauna local completava a logística. Crocodilos eliminavam o que a tortura deixava para trás. Era o crime perfeito. Sem covas, sem marcas, sem corpo de delito. Caminhões estacionavam na margem durante a madrugada. O procedimento era mecânico: descarregar, atirar, repetir. Registros posteriores confirmam o horror logístico. Vítimas eram lançadas ainda respirando. A água gelada terminava o serviço que os martelos começaram. Anos depois, a comissão de inquérito do juiz Arthur Oder analisou a metodologia. O relatório final dispensou adjetivos emocionais.
Usou apenas termos técnicos: sistemático, deliberado. Não foi um excesso momentâneo, foi o padrão operacional do regime. Durante 8 anos ininterruptos, o rio funcionou como um triturador de evidências. O Nilo tornou-se o único cemitério do mundo que não exige coveiros, taxas ou manutenção. Restou apenas o fluxo contínuo da água. Antes de lançar civis aos crocodilos, Amin saciou a fome do rio com a própria infantaria. O massacre não começou nas ruas ou nos escritórios do governo. Começou nos alojamentos militares. As tribos Acholi e Lande não eram apenas grupos étnicos, eram a espinha dorsal da defesa nacional. Eram leais ao regime anterior. Para Amin, isso significava uma sentença de morte automática. Ele precisava purgar a capacidade de reação antes que ela existisse. A traição aconteceu à noite. Unidades de extermínio cercaram os quartéis de Jinja e Moroto, enquanto as tropas dormiam. Em muitos casos, economizaram balas. A ordem era brutalidade manual. O som que preencheu os corredores de concreto não foi de tiroteio, mas o estalo seco de cacetetes e marretas. Soldados foram obrigados a espancar os próprios colegas de pelotão até que o movimento parasse. O mundo ouviu os gritos, mas escolheu tapar os ouvidos. Diplomatas ocidentais em Kampala classificaram a carnificina como limpeza de rotina. Chamarão de ajuste interno. Essa indiferença custou caro. De um exército nacional de 9.000 homens, 6.000 foram executados no primeiro ano. Enquanto os corpos de 9.000 soldados apodreciam nos quartéis, diplomatas em Londres e Tel Aviv assinavam novos acordos comerciais. Porque o mundo apenas assistiu. Israel não via um monstro, via um parceiro estratégico na África Oriental. Durante anos, Jerusalém forneceu armamento pesado, treinamento de elite e inteligência militar. A Grã-Bretanha sabia dos massacres desde 1971. Documentos desclassificados provam que o Foreign Office recebeu os relatórios. A recomendação oficial foi ignorar os corpos e manter o apoio ao regime. Amin era conveniente, mas a lealdade do ditador tinha um preço. Amin exigiu caças a jato de última geração. Israel recusou. A represália foi imediata. Os conselheiros israelenses foram expulsos na mesma semana. Os aviões de carga de Muammar Gaddafi pousaram em Entebbe. A bandeira líbia subiu onde antes tremulava a estrela de Davi. O novo alinhamento trouxe uma demência pública. Amin enviou uma carta formal às Nações Unidas elogiando Adolf Hitler. Ele não parou no texto. O ditador encomendou projetos para uma estátua do Führer no centro de Kampala. Bronze e concreto para celebrar o Holocausto em solo africano. Diplomatas ocidentais ridicularizaram os jornalistas que denunciavam o banho de sangue. Chamaram de exagero sensacionalista. Enquanto o mundo debatia a veracidade das notícias, o matadouro funcionou sem pausas por 8 anos. 300.000 pessoas foram executadas com armas vendidas por governos que sabiam exatamente quem estava no gatilho. Essa inação diplomática não foi um erro de cálculo. Foi uma decisão política documentada. 300.000 mortos não pararam Amin. Uma única estupidez o parou. Em novembro de 1978, o círculo interno já tinha colapsado. Os generais competentes estavam na cova. Os que sobraram serviam por pânico, não por lealdade. Para segurar um regime que esfarelava, Amin precisava de uma guerra, uma distração. Ele ordenou a invasão da Tanzânia. Foi um suicídio estratégico. O presidente Julius Nyerere não enviou diplomatas, enviou tanques. O exército tanzaniano, unido a exilados ugandenses, iniciou uma contraofensiva total. Eles varreram cidade por cidade, quartel por quartel. A verdade ficou exposta no campo de batalha. As tropas de Amin eram especialistas em torturar civis amarrados em porões úmidos, mas não sabiam combater soldados armados. A máquina de guerra de Uganda desintegrou-se ao primeiro contato real. Em 11 de abril de 1979, as forças de libertação entraram em Kampala. A capital estava aberta. O ditador não liderou a resistência final. Horas antes da queda, enquanto seus homens fugiam, Amin embarcou com a família.
O destino final seria a Arábia Saudita, sob a promessa de silêncio político absoluto. O helicóptero levantou o voo e deixou os escombros para trás. O voo não pousou em uma cela de segurança máxima. Pousou no conforto. Jeddah, Arábia Saudita. O homem que ordenava execuções por telefone viveu mais 24 anos em liberdade absoluta. Existe justiça na história? Amin recebeu uma vila de luxo, carros e uma mesada estatal. O único som que preenchia seus dias era o zumbido suave do ar-condicionado central. Nenhum julgamento, nenhuma condenação por 300 mil mortes. Em entrevistas, ele sorria, dizia não ter remorso, dizia que a história o inocentaria. 16 de agosto de 2003, os rins pararam. O ditador morreu pacificamente, cercado por médicos e lençóis limpos. O contraste é absoluto. Para mim, uma cama de hospital. Para as vítimas, a correnteza do Nilo. Mas a impunidade deixou rastros que a areia não cobriu. Na clareira da floresta de Massaca, os ossos ainda estão lá.